E agora nós estamos em contato com o nosso convidado, ele que é jornalista esportivo, trabalhou na ESPN, atualmente está no Grupo Globo, já cobriu Olimpíadas, Copa do Mundo, NBA, né, repórter especial da Rede Globo, José Renato Ambrósio. José Renato, uma boa tarde, uma honra ter no Espaço da Inclusão, tudo bem? Oi Felipe, tudo bem? Prazer é todo meu, demoramos aí para encontrar uma agenda que coubesse, mas finalmente consegui participar aqui com vocês, estou muito feliz e espero conversar e ajudar aqui no máximo que eu puder. Com certeza. Zé, como que surgiu o seu interesse pelo jornalismo esportivo? Eu acho que de repertório pessoal mesmo, de gostar muito de esportes variados na infância, de praticar bastante coisa, acho que naturalmente me aproximei do esporte, e aí depois logo na faculdade apareceu a chance de uma bolsa de estudos ali, eu estudei em São Paulo, na faculdade Casper Libero, que é da mesma fundação da TV Gazeta, que para São Paulo aqui é uma TV que tem uma história muito grande com o esporte, né? E aí passei no estágio na bolsa de estudos lá na Gazeta, e daí não saí mais do esporte, e só reforçou o tanto que é especial trabalhar com esporte, com todo o leque de sentimentos e de crescimento que isso proporciona. Sem dúvida, a Gazeta, né, muito tradicional no esporte, Regiane, né, Regiane do Disparada no Esporte, pessoal da mesa, mesa redonda, né, também, enfim, Celso Cardoso, Fernando Solera na época, grandes profissionais do esporte. E você praticou esportes também, além de... Na infância joguei bastante futebol, gostava de vôlei, basquete, surf, não sei, acho que gostava de experimentar esportes diferentes. Futebol acabou sendo o que eu mais pratiquei, assim, mas acho que sempre com handball, sei lá, sempre me interessei por esportes em geral e talvez isso já tivesse em mim, né, de algum jeito. E aí depois você teve a oportunidade também na ESPN, né, depois da Gazeta. Isso, aí na ESPN fiquei um bom tempo, foram quase 12 anos entre estágio, edição e depois reportagem, e lá vivi muitas experiências legais, né, cresci como jornalista, como pessoa, muitas coberturas no Brasil, fora do Brasil, acho que os mais diferentes esportes e eventos, e aí isso me levou pra Globo e pro Sport TV. Desse ano eu completei 5 anos de casa, num outro degrau importante da minha carreira, muito feliz, outras relações com o esporte também, e acho que só reforço o que era lá no começo também, né, de trabalhar com esse sentimento muito positivo, de poder contar histórias muito relevantes, muito importantes, com o esporte como pano de fundo. Você teve a oportunidade de cobrir inclusive a NBA, né, como que foi essa experiência, né, já que é uma liga tão importante aí no basquete? Muito legal, muito organizado. Eu tive algumas chances de cobrir os jogos lá, entre jogos de temporada regular e finais e tudo. Foram 6 finais de NBA, mais alguns jogos importantes. Isso eu acho que vai nos amadurecendo como jornalistas, amadurece nossa sensibilidade, o olhar, o senso de compaixão, de empatia pelo entrevistado. Te leva dos extremos, de você fazer uma reportagem, de repente, na periferia de São Paulo num dia e no outro, ir para Los Angeles ou para São Francisco ou para Chicago, cobrir um jogo. Eu acho que amplia o nosso entendimento como seres humanos, né? Mas a NBA realmente é uma passagem muito especial para mim. Inclusive você fez um especial, né, sobre o Kobe Bryant. Acho que esse é um momento que eu guardo com muito carinho. Eu tive a chance de cobrir o último jogo do Kobe em 2016, a aposentadoria dele, né? O jogo do Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz, que o Kobe marca 60 pontos, se despede, é uma catarse ali no ginásio do Lakers. E aí no ano seguinte a chance de fazer uma entrevista grande com ele, no escritório dele, perto de Los Angeles. Foi um documentário, um filme que na época a ESPN fez sobre o Oscar Schmidt na NBA, e aí sobre o Oscar o Kobe resolveu decidiu nos atender, e foi muito especial, perceber o profissionalismo dele, a noção de mundo, o carinho dele com o Brasil, com o Oscar, o respeito dele pelos jornalistas que estavam lá, né, a nossa equipe conversando com ele, e aí isso depois rendeu um documentário sobre a própria carreira do Kobe, foi muito especial também. Ô José, e a questão, é claro que você estava num outro aspecto, mas de acessibilidade em Los Angeles, assim, o que você pôde observar em relação a isso? Eu acho que as ligas americanas, eu acho que de algum jeito elas são mais estruturadas, assim, são arenas muito modernas, né, comparadas com, sei lá, com alguns estádios de futebol que a gente tem aqui no Brasil. A Copa do Mundo no Brasil, ela modernizou muitas arenas, trouxe novas arenas e tudo, mas acho que ainda existe uma disparidade, assim, dependendo do lugar que você vai acompanhar o jogo. Então existem assentos reservados para pessoas com alguma dificuldade de mobilidade, para pessoas com deficiência
deficiência visual. Eu lembro de algumas arenas, até a gente tem aqui no Brasil também, para pessoas com autismo, tem uma sala reservada ali, anti-ruído. Eu confesso que assim, no ritmo nosso de cobertura tão intenso, a gente não tinha esse olhar tão dedicado a perceber todos os espaços. Eu percebi isso muito mais na nossa convivência, de você, de repente, num elevador ou numa parte ali de rampa, conseguir cruzar com alguém e reparar nesse momento. Mas acho que em termos de estrutura, infelizmente, a gente ainda está um pouquinho atrás aqui no Brasil. Quando você vê o basquete no Brasil hoje tentando, né, se refazer em relação ao que foi e o que está agora. Claro que a gente já tem alguns jogadores na NBA e tal, mas como que você vê o passo do basquete do Brasil ainda para ser o que foi um dia? Olha, o basquete brasileiro a gente esquece, né? Mas tem uma história muito rica. O Brasil é bicampeão mundial nos anos 50 e 60 com o Vlamir Marques e Amaury Passos, com aquela geração maravilhosa. 2 medalhas olímpicas com eles também. Depois com resultados importantes ali na geração do Oscar, né? Ganha aqueles Jogos Pan-Americanos em Indianápolis. E aí o Brasil fica um longo período sem para os Jogos Olímpicos, né? Isso falando do basquete masculino. Feminino, se a gente pegar a geração de Paulo e Hortência também, poxa, medalha olímpica, vice-campeonato mundial, uma geração maravilhosa que ganhava dos Estados Unidos. Eu acho que, de alguma maneira, estruturalmente, a gente perdeu um pouco o bonde, assim, de ligas fortes, de projetos de formação de atletas, das crianças se interessarem pelo basquete, um esporte tão legal, tão envolvente. E aí isso vem retomando. A gente tem a Liga Nacional, né, com o NBB, o Campeonato Novo Basquete Brasil, tem a Confederação Brasileira de Basquete, que faz o seu próprio campeonato também. Então, eu acho que é uma outra semente agora que está começando, e isso vai levar tempo. Alguns treinadores dizem que você precisa de 2 ou 3 ciclos olímpicos para formar um atleta ali que vai brigar por uma medalha. Então talvez a gente precise ainda de mais 4 anos, de repente, mais 8, para ver o nosso basquete sólido de novo e com essa relevância internacional. Obviamente que talento nós temos aqui, agora precisa cuidar, né? Você acredita que falta mais cobertura, principalmente nos canais abertos? Então, essa questão da cobertura ela é delicada nos canais abertos porque ela toca em diversos outros produtos, né? Em investimento, nessa realidade pós-pandêmica. Eu não sei te dizer o quanto isso é determinante, porque se a gente usar os Estados Unidos como exemplo, a TV fechada lá tem um potencial gigantesco e faz essas modalidades sobreviverem, elas não precisam da TV aberta. Eu acho que é muito mais uma questão de entendimento do modelo de negócio e de como essas ligas querem se posicionar, o que elas pretendem com a sua exposição de marca, independentemente de ser TV aberta, fechada, internet, streaming, tem muitos canais hoje, né? Mas eu não sei te dizer, acho que é mais uma questão de modelo de negócio, de quem cuida das ligas, entender esse produto e onde ele é relevante de fato. E você teve a oportunidade de fazer mais de uma Copa do Mundo, né? Fala um pouco dessas experiências, oportunidades, né, para um jovem jornalista fazer mais de uma Copa do Mundo. Futebol, de algum jeito, ele tem uma conexão grande com a gente, né? Com os brasileiros. É um país que respira futebol, né, desde o dia 1. E a Copa do Mundo é onde esse sentimento aflora demais. Eu cobri a Copa no Brasil aqui, né? Em 2014, eu fiquei em Belo Horizonte, na Copa de ponta a ponta. Era o correspondente lá em Belo Horizonte. Então, tive a sorte de cobrir jogos muito relevantes lá. Brasil e Colômbia, Brasil e Chile, depois o Brasil e Alemanha, né? O fatídico 7-1, jogos de outras seleções que passaram por lá. E acho que aí a experiência de você ver o esporte mais popular do planeta sendo praticado ali no seu maior nível técnico de cobertura, de imprensa, de torcedores, é uma junção de muitas coisas grandes e potentes ao mesmo tempo, né? Em 2, 3 semanas. Então, passa como um turbilhão tudo aquilo, e ao mesmo tempo você vê, e no nosso caso, né, você vê os brasileiros num envolvimento gigantesco, as pessoas querendo respirar e curtir cada segundo de informação, de vivência do que é uma Copa do Mundo. Eu acho que um evento como a Copa e os Jogos Olímpicos, né, eles têm esse poder de transformar a realidade de um país, né, a consciência das pessoas. Então, quando a gente percebe isso, é um privilégio fazer parte. Praticamente ele meio que traz o país para viver aquilo, né? O país vive o antes daquilo, durante ou depois, né? E vive gostando de futebol ou não. Você pode gostar do futebol, você pode gostar do encontro dos amigos para falarem sobre o jogo, ou do seu comércio ali sendo beneficiado porque o fluxo de turistas é gigante, ou da sua vida sendo prejudicada porque a sua rua vai fechar e ali é fluxo de alguma coisa. Não dá para passar impune a um evento como esse. Você falou do 7-1, né? Que você teve a oportunidade de estar no 7-1. Eu imagino que deve ter sido muito difícil, né? Fazer ali
cobertura daquele jogo, né, e deixar o lado coração de lado e ali fazer o momento da razão ali, fazer aquele frio. Como que foi para você ter que noticiar, informar ali mesmo, entrevistar o pessoal naquela questão do 7-1? É daqueles dias muito raros na profissão, né? De você participar de uma cobertura que dificilmente vai se repetir. Então, acho que todo mundo ali tinha consciência, né, de que era um dia muito atípico e para nós brasileiros muito duros nesse sentido, mas ao mesmo tempo, quando se é jornalista e de maneira profissional, você tem que noticiar o fato, né? Bom, ruim, te causa comoção ou não. Quando chega o nosso momento ali de falar, de conversar, a gente tem que levar para o público a verdade, ali, o melhor que a gente consegue. Mas aí, de uma lembrança pessoal, para mim é muito interessante lembrar desse dia e perceber, assim, o nível de ilusão que pairava no estádio, né? De que parecia que o Brasil 1-2-3-0 para a Alemanha ainda tinha chance, ia conseguir. E aí, quando você se dá conta, já tá 7-1 para a Alemanha e o jogo tá para acabar e não tem mais o que fazer. E em casa, o Brasil sofre essa goleada histórica. Foi um dia bem curioso nesse sentido e que eu vou lembrar para sempre. Acho que é daquelas experiências que nos criam uma casca, né, e nos dão uma bagagem relevante. Eu imagino que acho que jornalistas no mundo inteiro, né, vieram conversar assim para entender o que estava acontecendo. Eu acho que no fim, pelo menos no meu caso, nem tanto assim. Cada um já correu para entregar a sua informação, seu texto, sua entrada ao vivo e tudo. Ali tinha um senso de urgência muito grande pós-jogo de conseguir informações, explicações, né, os comentaristas fazendo as suas análises ali. E eu confesso que nesse dia acho que eu nem interagi com jornalistas estrangeiros, assim, foi mais com a imprensa brasileira e com os meus colegas que estavam lá. Ah, sim. É muito difícil, né, imaginar que o Brasil um dia venha tomar outro 7-1, uma goleada assim tão dura, né, igual foi aquele 7-1. Já aconteceu uma vez, né, agora não pode dar brecha, né, já tem um precedente aberto ali, é sempre perigoso e importante a gente relembrar para não repetir. E como que você tá vendo o Brasil agora nos jogos das eliminatórias, essa nova reestruturação com o Dorival? Eu sou muito confiante e otimista, assim, né, eu torço para que melhore. Eu tive a chance de fazer a cobertura do jogo contra o Chile, lá em Santiago, foi uma vitória importante ali, apertada, mas que o Brasil precisava do resultado, e eu imagino que os jogadores, né, e a comissão técnica são os que mais querem dar essa resposta e estão tentando encontrar os caminhos ali. Jogador bom, o Brasil tem muitos ali. É a questão do trabalho ter o tempo de encaixar e dar resultado, e honestamente eu acho e espero que isso vai acontecer, sim. E os Jogos Olímpicos, assim como a Copa do Mundo, né, mas você teve a oportunidade de fazer mais de uma. As Olimpíadas, elas são um momento muito especial, assim, porque são muitos esportes, muitos países, muitos atletas, muitas realidades convergendo ali, né? Olimpíadas e Paralimpíadas, acho que a gente pode colocar na mesma prateleira. Jogos Olímpicos, a minha primeira experiência foi em Londres, depois tive a oportunidade de cobrir no Rio também, e aí agora as Paralimpíadas em Paris. E eu acho que são experiências muito transformadoras para todo mundo, para todos os envolvidos, né? Atletas em especial, que são os protagonistas, mas para o público, que vai ter uma vivência única ali em algumas semanas, para nós jornalistas, eu acho que é uma das grandes expressões, assim, da raça humana, de tudo, né? De potencial, de esporte, de metas, resultados, de empatia, de solidariedade, sei lá, traz uma bagagem gigantesca ali de um monte de coisa. Eu imagino que deve ser um pouco diferente, né? A cobertura da Paralimpíada, por ela ter uma linguagem um pouco diferente, alguns esportes diferentes. Essa de Paris foi a minha primeira. Eu já tinha feito Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, outros grandes eventos, mas Paralimpíadas, essa foi a primeira. E realmente é uma abordagem diferente, mas é curioso, assim, pelo menos para mim e para nossa equipe trabalhando lá, passado, sei lá, o primeiro, segundo dia, já entra tudo num piloto automático, assim, porque é altíssimo o rendimento que você tá vendo de perto, assim, são resultados assombrosos da potência do corpo humano, da concentração. Então, a gente tem o cuidado do estudo para Jogos Olímpicos e Paralímpicos, de você conversar com gente que entende muito daquela modalidade, ou daquele atleta, ou daquele esporte, e também de explicar para o leigo, para a pessoa que, de repente, pode, assistindo ali uma transmissão, uma reportagem, gostar e querer fazer parte desse universo. Então, existe sempre esse equilíbrio de você trazer uma linguagem detalhada, com informação para quem gosta e acompanha, para quem é o fã mesmo ali daquele negócio, e uma informação leve, didática, muitas vezes repetitiva para quem é especialista, mas que de repente serve ali para você trazer mais gente para essa mesa, para essa conversa. Porque ali você pode trazer um jovem, né, para também começar a prática do esporte, né, principalmente a questão paralímpica. Especialmente nos Jogos Paralímpicos. Eu acho que isso o Comitê Paralímpico Brasileiro nos disse várias vezes, assim, do quanto a divulgação ela
tem um efeito prático na procura de pais que têm filhos, crianças ali, e que querem colocar os seus filhos no esporte. Então, muitas vezes, o primeiro contato dessas famílias com o esporte paralímpico é assistindo uma transmissão, é pela televisão. E aí descobre que o Brasil é uma mega potência. E isso é tão forte, sei lá, quantas crianças viram o Daniel Dias nadando lá em Pequim e hoje praticam natação ou são adultos campeões em Paralimpíadas porque lá atrás viram ali um super atleta, para citar o Daniel e muitos outros, né? Então, tem mesmo esse poder e isso é confirmado, isso é prático, assim, o comitê tem lá os seus dados, eu não sei de cabeça agora os números, mas o quanto a procura de pais para inscrever as crianças na escolinha, na experimentação, aumenta depois de cada evento. Para você, assim, de todos os esportes que você acompanhou, qual foi o mais impactante? A natação. Porque eu acompanhei alguns esportes das Paralimpíadas, mas depois que a natação começou, eu fiquei lá quase que do começo ao fim, todos os dias praticamente na natação. E aí, acompanhar de perto a Carol Santiago e o Gabrielzinho, e vários outros, né, mas esses dois em especial, assim, é um negócio de louco, ver o nível de, sei lá, de tudo, né, de resultado, de concentração, de preparo, você pensar que eles têm ali poucos segundos para performar e para serem os melhores do planeta naquilo que eles fazem, e com essa pressão gigantesca eles vão lá e fazem 1, 2, 3, no caso da Carol 4, assim, é de ficar boquiaberto e falar, meu Deus, né, não é qualquer ser humano que consegue performar o que pessoas como essas fazem, né, fora as pessoas maravilhosas que são também, e aí você acaba se envolvendo também nesse sentido. Aqueles dois realmente foram, assim, os principais, assim, né, então tem outros, mas aqueles dois chamaram muito a atenção, né? Principalmente o Gabrielzinho. Acho que marcou bastante, eu não sei pra quem acompanha aqui do Brasil, você até pode me dizer, Felipe, mas Petrúcio, Beth, Jerusa, sei lá, o Fernando Rufino da paracanoagem, são muitos nomes importantes, tênis de mesa, goalball, mesmo futebol de cegos, que é uma geração incrível do Brasil, com baita, Ricardinho e Jefinho, dois cracaços de bola, que conseguem a medalha de bronze e mantém essa hegemonia, o Brasil sempre no pódio. A Lana no judô. A Lana no judô foi linda, a conquista dela, super emocionante, a vibração, tudo, taekwondo, que o Brasil começou a pontuar também, sei lá, foi uma campanha, acho que afirmadora do Brasil, de ficar no top 5, né, 5º lugar nas Paralimpíadas, assim, é um resultado que a gente nunca pode olhar e achar que é pouca coisa, é muito, muito difícil, ainda mais com quem a gente briga pra estar no top 5, né, são mega potências mundiais ali, financeiras e tudo, e o Brasil hoje faz parte desse universo paralímpico, então isso é muito relevante e acho que aí pra mim, pessoalmente, foi de um prazer gigantesco fazer parte dessa cobertura e contar isso pras pessoas, né, a força que o Brasil tem no esporte paralímpico. É muito gratificante você ver seu país entre o top 5, né, com grandes países. Tem aqui esse centro paralímpico em São Paulo, que também é um local assim, maravilhoso, com muito aprendizado, principalmente, né, o centro paralímpico aqui de São Paulo. O centro paralímpico é de uma estrutura internacional e acho que o grande trunfo, convivendo muito ali com o pessoal do CPB, com os atletas, treinadores, eu acho que é na formação da base, né, são os projetos de escolinhas espalhadas pelo país. O Comitê Paralímpico tem centros de referência em todas as regiões ali, em várias cidades, e isso mostra que tem vários corpos diferentes em diferentes regiões que são aptos para diferentes esportes. E aí o Brasil tem essa base grande, e aí com esse talento sendo bem cuidado, lapidado, instruído, chega no altíssimo rendimento também. Então acho que a chave desse sucesso paralímpico é a estrutura, realmente, o Centro Paralímpico é muito bom, mas esse projeto de captação, de introdução das crianças no esporte, porque é apaixonante mesmo, né? Praticar esporte é apaixonante. Aí para essas pessoas que são privilegiadas de praticarem um esporte em altíssimo nível, ainda serem campeãs, é um negócio, é uma experiência de vida surreal. De todos os esportes que você já fez, nessas diversas coberturas, qual foi o esporte mais difícil que você já cobriu? Acho que as Olimpíadas de Inverno na China, porque são esportes muito inacessíveis, assim, que a gente não tem o costume de acompanhar curling, esqui cross country, slalom gigante, snowboard, são algumas especificidades que são de bobsled, skeleton, são modalidades que estão distantes assim do nosso entendimento, né? O Paralímpico acho que também é difícil nesse sentido de, às vezes, de uma classe para outra ter alguma diferença ali de avaliação e você precisar estar atento porque existem reclassificações ou mudanças de regra ali ao longo do tempo, então é um esporte, é uma modalidade em constante evolução, né? Eu acho que tem esse olhar de atualizar sempre, mas acho que os esportes de inverno eles demandaram bastante estudo prévio. O esporte paralímpico, exceção do goalball, são todas modalidades que a gente de algum jeito já conhece
no esporte olímpico, ou já viu, ou já cobriu de algum jeito, né? Então acho que os de inverno eu colocaria em primeiro lugar. Porque o goalball ele é uma modalidade, ele não é adaptada, né? Ele foi feita mesmo para deficiência, né? Não foi uma modalidade adaptada. Aliás, você comentou do curling, recentemente teve a Reatec aqui em São Paulo, o pessoal estava num dos stands lá mostrando essas questões de esportes e mostrou aquela pedra do curling. Meu, aquilo é muito pesado, né? Assim, em pensar que tem 24 quilos e quando tá na neve fica com 12 só, né? Diminui. E ela só sai de uma ilha específica lá na Escócia, onde tem essa pedra, um tipo de granito, é uma pedra muito rara, né? E para essas competições de altíssimo nível só pode usar essa pedra. É um esporte bem curioso e é curioso no sentido de que os brasileiros se envolvem. Quando a gente transmitiu o curling nas últimas 2 edições de Paralimpíadas, foi um dos sucessos de audiência, assim. Acho que os brasileiros gostam ali da vassourinha no gelo ali esfregando. É bonito de ver, é curioso, é um jogo muito de estratégia, né? É divertido, assim, né? Diferente você ver um esporte como esse. Acho que esse apelo do inusitado, ele de algum jeito atrai as pessoas também. E a Fórmula 1? Você vê ainda o Brasil se interessando pela Fórmula 1? Eu não acompanho há tanto tempo Fórmula 1 por questões de demanda mesmo, assim, a nossa agenda como repórter, ela é muito do dia seguinte, né? Hoje eu vou saber a minha pauta de amanhã e depois, então acho que eu posso te falar muito mais do que eu tô cobrindo. Fórmula 1 eu tô distante desde 2019, quando a gente deixou de cobrir na Globo e assisto assim à distância, então eu não sei se eu tenho uma resposta muito específica para te dar. Eu acho que é uma modalidade incrível, com grandes pilotos, eu admiro muito o Lewis Hamilton, tem essa hegemonia do Verstappen, acho que tem um brasileiro, né, o Gabriel, acho que no ano que vem ele também começa como piloto oficial, mas eu não tenho acompanhado muito para te dar uma resposta específica, assim, sobre como tá a bolha da Fórmula 1 nesse momento. E o que você espera ainda desse campeonato brasileiro, né, que tá tão equilibrado aí, tem essas duas grandes potências, né, Palmeiras e Botafogo ainda, virando a parte da tabela, tem ali as outras equipes também tentando escapar ali daquela zona perigosa. Nossa, que imprevisível, né? Eu não consigo imaginar como vai terminar o campeonato, porque se a gente pensar pela matemática, até Fortaleza e Internacional ainda brigam pelo título, o Flamengo também, mas obviamente Botafogo e Palmeiras estão muito na frente, né? O Palmeiras hoje é o líder, tem uma vitória a mais, tem uma sequência boa em casa, e na parte de baixo da tabela, sei lá, tem equipes ainda tentando respirar, o Fluminense ali tentando correr dessa areia movediça. Eu acho que esse campeonato é um que até a última rodada a gente vai ter coisa para decidir, e isso é bom, assim, né? Lógico que o torcedor não quer sofrer com o seu time, mas é bom pro futebol, mostrar o quanto o futebol brasileiro, ele é mesmo concorrente, disputado até o último respiro mesmo. Fico imaginando, já pensou, o Fluminense, o Botafogo campeão e o Fluminense rebaixado, como é que seria no Rio? Acho que pode acontecer de tudo, pode acontecer o contrário também, é difícil saber, o que a gente sabe é que se bobear, cai mesmo, né? É um campeonato difícil e todos os times são perigosos ali, então é difícil prever algum favoritismo. E a volta do Sport, hein, pro ano que vem, subiu até o Mirassol, né, Santos, Mirassol, Sport, Ceará, né, acho que o Mirassol é o novato da turma, e como que você vê a volta do Sport aí pro ano que vem? Eu acho que dos 4, né, são 4 bonitas histórias para participarem da Série A. Sport e Ceará com torcidas gigantescas. Esse ano eu tive a chance de fazer uma cobertura na final do Campeonato Pernambucano, uma série que a gente faz pro Esporte Espetacular. Ainda não era na Ilha do Retiro, tava trocando a iluminação, mas você percebe que torcida forte, apaixonada, que tá junto com o seu time. A do Ceará igual. Mirassol vivendo ali um sonho de uma região inteira que vai se sentir representada. Isso é bem bonito no interior de São Paulo. E o Santos, esse gigante, né? O time do Pelé, né? Não tem nem muito o que dizer. Nem combina o Santos, né, jogando a Série B, mas mostra que há uma realidade para quem não se estrutura e não se prepara. Então, eu acho que são 4 bonitas histórias que vão fazer parte também do nosso dia a dia a partir do ano que vem. Sem dúvida, eu só lamentei muito pelo Novo Horizontino, né? Que foi, chegou na reta final. O campeonato inteiro no G4, né? E é duro, mostra de novo isso, assim, que o futebol, ele te dá algumas oportunidades de se reerguer, algumas segundas chances, mas não muitas, né? Se você deixar passar muito o bonde, aí não pega mais. Zé, na Globo, você chegou a trabalhar com o Léo? Você falou do Esporte Espetacular com o seu Léo Batista? Não, infelizmente não o conheço pessoalmente. Vejo os materiais dele à distância, assim, é um ícone, né? De muitas gerações. Sim, né? Uma pessoa... Uma voz, né? Trajetória riquíssima, né?
anos e anos, né, na cobertura. Exatamente. Para você, quem foi seu jornalista espelho, assim, que você via quando criança, falando, não, eu quero chegar igual? Eu não sei se eu tenho um jornalista espelho, assim, ainda mais de criança. Eu acho que eu sinto colegas com quem eu convivi, especialmente quando eu estava começando e agora, que são inspiradores, né? Aí tem muita gente. Na ESPN tinha o Elvidio Matos, o André Plihal, o André Kfouri, o Mendel Bidlovski. Aqui na Globo, poxa, Pedro Bassan, Ernesto Palha, Marcos Uchoa. Nossa, tem tanta gente. Tem o Marcelo Correge, Guilherme Roseguini. Tem muita gente boa, sei lá, tantos colegas assim. A Gabriela Moreira, trabalhei com ela na ESPN e na Globo, uma super repórter. Sei lá, eu acho que a gente tem a sorte de conviver com gente muito boa e a gente tem que estar aberto para olhar, para aprender, para trocar uma ideia, pedir um conselho. Eu acho que isso é o que nos engrandece assim e nos traz repertório. Sem dúvida, o Marcos Uchoa, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele também. Poxa, esse é um craque. Fala vários idiomas, né? Mesmo o próprio Peters também, colega ainda. Peters, maravilhoso. Entre tantos aí que passaram pela Globo, Tino também, né? Tino Marcos, poxa, Mauro Naves, os caras que o Eric Faria, que agora é comentarista nosso. Eles falam de repórteres só, né? Ainda tem aí narradores, comentaristas, editores, chefes de reportagem, tanta gente por trás das câmeras que de editores de texto, sei lá, gente tão competente que nos ensina ali com detalhes muitas vezes. Uma turma, assim, fantástica. Você pensa em fazer um livro? Cara, não descarto, mas não sei sobre o que faria. Talvez algum perfil de algum atleta. Escrever, de algum jeito, é o nosso ofício, né? A gente conta história todos os dias ali, escreve, mesmo que a gente fala na televisão, a gente escreve ali antes, né? Muitas vezes. Ou depois, decupa, escreve. Então, pode ser um projeto aí para algum momento, mas nada em vista agora. O Globo Esporte e o Esporte Espetacular são programas, assim, de um formato um pouco diferente, né? Um do outro. Qual a principal dificuldade de fazer matéria para um e para outro? São programas diferentes. O Globo Esporte, ele é um programa mais de notícias, né? Ele é diário, então ele tem esse compromisso ali com o calor da notícia, com o registro, com o serviço, com informação. E o Esporte Espetacular tem a sua parte de informação do fim de semana, ele é muito forte nisso, mas ele também é um programa maior e te dá espaço para grandes reportagens. Então, são produções mais elaboradas, às vezes com mais fôlego, mais tempo, você consegue apurar mais alguma história ali. São formatos diferentes, mas que para nós, repórteres, são muito importantes, porque nos dão espaço para você conseguir praticar e contar a história, o jornalismo ali, por diferentes meios, né, diferentes formas. E aí, isso é muito bom, acho que isso te testa e te exige mais repertório. De novo, repetindo isso, mas acho que é uma questão de repertório. Tem que ir ao máximo o seu conhecimento, né, para um tipo de programa como esse. Exatamente. E as entradas nos jornais, né, da Globo, como, por exemplo, aqui em São Paulo, o SPTV, Jornal Nacional, mesmo que a nível nacional, aquele da manhã, né, Bom Dia Brasil, esses jornais, assim, mais específicos. Cada jornal ele tem um tipo de linguagem, ou de abordagem, ou de público, e aí você vai entendendo ali, o jornal também sempre te orienta e te dá suporte, de como aquela informação funciona melhor. Então, se eu vou entrar num jornal de rede, por exemplo, um jornal que é nacional, Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, você tem que ter a preocupação de falar para uma audiência que é muito grande, né? Que você fala para pessoas de diferentes estados, com diferentes repertórios. Então, não adianta muitas vezes você falar de um detalhe ali futebolístico, porque para esse público muitas vezes é mais interessante saber o que representa esse jogo, a dimensão dele para decisão de um campeonato. Ao mesmo tempo você vai entrar num jornal local, de São Paulo, que é o meu caso, eu fico alocado em São Paulo, pode ser importante você dar um serviço. Então, poxa, os metrôs e os trens, por conta desse jogo aqui, eles vão funcionar no horário estendido, porque aí você está atendendo também um pouco o seu público com serviço. O jornalismo é serviço também. E os do esporte, a gente tem essa liberdade muito maior de entrar ali nos detalhes do jogo, de esmiuçar, de dar uma impressão ali, de apuração. É um leque muito grande e isso mostra o quanto a informação ela pode ser destrinchada ali para diferentes públicos ou diferentes abordagens. É claro que seu foco é mais a TV, mas como que você vê a importância do rádio ainda, principalmente, sobretudo na questão esportiva? Eu escuto rádio, sempre escutei, trabalhei muito pouco com rádio, só na época da faculdade mesmo, mas é um meio de comunicação
maravilhoso, né? De um alcance gigantesco, de um carisma gigantesco e de uma formação, né? Muitos jornalistas começaram no rádio, a gente dá um repertório de agilidade, de improviso, de oratória. Eu acho o rádio uma base incrível do jornalismo, como o jornal escrito, a revista, o site, a televisão, mas o rádio em especial, eu acho que ele te ajuda também a construir memória afetiva com o esporte. Eu acho que é uma conexão mágica ali que forma. Você acha que a tendência realmente é o rádio, ele já está meio que fazendo isso, se reinventar agora com essa questão da banda estendida, principalmente? Não sei te dizer, eu tô muito distante da realidade do rádio, assim, eu sou ouvinte só de estar em trânsito para algum lugar, escutando, mas a reinvenção, ela passa para todos os meios, né, são novas gerações, novas demandas, e a reinvenção é meio que uma obrigação de todos nós. Então, assim, não sei te dizer, nem tenho repertório para falar sobre isso, mas acho que todo mundo vai se reinventar na sua maneira ali. Para você, assim, com toda a sua experiência, qual a mensagem que você deixaria assim para aquele jovem que está nos ouvindo, que pensa em fazer uma faculdade de jornalismo? Olha, quem sou eu para deixar alguma mensagem? Eu acho que o que eu sinto e o que eu posso compartilhar é da importância dessa profissão, né? Do quanto o jornalismo ele é relevante, cada vez mais importante, de trazer a informação correta, ouvindo os dois lados, de uma maneira profissional de fato, né? Hoje é uma enxurrada de informações ali de diversos meios, de diversas fontes, mas nem todas elas são confiáveis. E aí é que o jornalismo se destaca, né? Com essa relevância, com esse poder social, inclusivo. Eu acho que é uma profissão muito relevante, ainda crescendo muito e se ampliando em diversos meios. É o que eu tenho enxergado, assim, das novas gerações que chegam hoje na redação também. Então, isso, que bom que não se perde com a molecada que chega e ao mesmo tempo é o nosso papel de que está há um pouco mais de tempo e até muitas pessoas estão há mais tempo do que eu, de reforçar, né, a importância que é ser jornalista com seriedade, com correção, com leveza, com honestidade, com empatia, especialmente pelas pessoas, porque a gente está contando histórias de pessoas para pessoas, né, no fundo é isso. Cara, uma questão que sempre o pessoal pergunta, como que você vê essa questão do jornalista falar ou não o time que torce? Eu acho que é muito particular, assim, de cada um. Eu não costumo falar, muitos colegas falam, mas eu não falo muito mais porque eu sou totalmente desapegado disso. Eu acho que é irrelevante para as histórias que eu conto e acho curioso as pessoas também ficarem se perguntando ali, porque como eu gosto de rodar bastante por vários clubes ou esportes ou coberturas, eu gosto que o meu trabalho se destaque, não os meus gostos pessoais. Os meus gostos eles estão na minha casa, né? Quando eu tô trabalhando eu sou profissional e eu torço pelo meu trabalho. Mas eu acho que eu não vejo problema nenhum. Acho que quem fala também quebra um pouco essa barreira e torna isso, no fim, um assunto banal, né? Acho que pra quem é jornalista de fato, é irrelevante o time que torce, porque quando a gente tá trabalhando, a gente tá trabalhando, né? Não tá torcendo. Um esporte que ele teve um grande reconhecimento, pode dizer assim, no Brasil, né? Depois, infelizmente, ele caiu um pouco. Não sei se você teve a oportunidade de cobrir ele alguma vez, o tênis. Tênis eu cobri um pouco, sim, mas já faz muitos anos. Mas o tênis, eu acho que o Brasil, de algum jeito, se acostumou a ter ali alguns fenômenos, né? E olha que muita gente pratica tênis, né? É um esporte ainda popular, de certa maneira, mesmo sendo caro e de alguma maneira elitista. Tem muita gente que pratica tênis de forma amadora e tudo, mas nesse nível de circuito mundial e tudo, agora a gente tem uma geração legal começando de novo. A Bia Haddad encabeçando, né? E outros jovens talentos, João Fonseca e outros, né? Mas acho que ter expoentes como Maria Esther, Guga, Meligene, raios assim que caem, são muito raros e talvez a gente não tenha aproveitado a vivência desses nomes do esporte para puxar as próximas gerações. A gente teve nas duplas, né? O Bruno Soares e o Marcelo Melo já foram o número 1 do mundo, os dois ganharam um monte de coisa, mas acho que duplas têm, menos alcance do que os jogos de simples. Realmente é um esporte, assim, teve alguns, né? Mas ainda ter, né, um incentivo melhor, né, para que o pessoal pratique realmente pensando a nível competitivo. Exatamente. Você acompanhou recentemente também o skate, né? Que fez uma cobertura de skate. Como que é esse tipo de cobertura de um esporte assim tão, vamos dizer, diferente? E que é esporte olímpico agora, né? Acho que
de novo, é um esporte que é muito praticado, né? As pessoas, especialmente em centros urbanos, né? Tem muito acesso ao skate, tem muita gente andando de skate e que de Tóquio para cá se vislumbram como atletas olímpicos, com essa chance de participarem dessa grande vitrine. E o skate vai além de esporte, né? É um movimento cultural, né? Uma expressão de estilo, de cultura, de jeito de viver, um ambiente muito acolhedor também. Eu gosto bastante desse tipo de vivência. E o skate também tem pistas, né, nos grandes centros também, pra galera praticar só assim, pra curtição mesmo, né? Não necessariamente como pensar num esporte de vida, né? Exatamente, as pessoas andam de skate às vezes para se locomover, né, para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Tem gente que anda na rua ali para fazer as suas manobras e em muitas cidades tem mesmo as pistas ali de street, de parque, tem bowl, mini ramp, vertical em alguns lugares. Acho que o Brasil ter essa geração, né, tão boa de skatistas também de algum jeito convida muitas crianças ali, muitos jovens a quererem entrar pro esporte. E aí, sem contar que assim, uma coisa, vamos dizer, que a maioria dos jovens gostem, né? Se interessam. Sim, tem esse apelo mesmo, né? E o surf? Teve a oportunidade de fazer o surf? Não cobri muitas vezes, não. Acompanho mais à distância, mas acho que nesse aspecto se parece com o skate, né? De ser também um movimento cultural muito positivo, muito convidativo para os jovens e tanto quanto ou mais que o skate com uma geração super vencedora e isso, de novo, né? Incentiva ali as pessoas a quererem ser como esses brasileiros. Para você, assim, como é que você vê o esporte no Brasil além do futebol? Tirando o futebol. Aí é muito abrangente, é muita coisa. Nem sei se eu tenho uma resposta objetiva sobre isso, mas eu acho que o brasileiro ele ama esporte em diferentes camadas, né? O brasileiro gosta do corpo em movimento, né? Que é a essência do esporte. Então, nas Paralimpíadas, o Brasil parou para assistir ali atletas disputando modalidades que muita gente talvez não conhecesse, né? O futebol de cegos foi um sucesso de audiência ali, o Brasil e a Argentina, a natação que eu cobri, o atletismo. Então, eu sinto que existe essa chama, assim, nas pessoas de gostarem do esporte, quererem acompanhar. E tem no futebol essa máquina gigantesca, né, de empregos, de movimento, de economia, que é também uma força de transformação de vida e cultural aqui no Brasil. Mas eu acho que existe espaço para tudo, é um país gigantesco, né? Então, a gente tem gente para praticar, gente para assistir, tem esse privilégio de ser um país muito ligado à cultura esportiva, né? E o futebol feminino? Em que sentido? Acho que a crescência do futebol feminino. Inevitável, né? Poxa, Brasil, de novo, com esse repertório esportivo, você sempre teve, sempre vai ter, cada vez mais, mulheres e meninas talentosas, e o jogo é o mesmo, né? Elas vão encantar ali quem acompanha o jogo. Já tivemos grandes gerações e as próximas acho que são ainda mais promissoras. É um caminho sem volta. Acho que ainda o futebol feminino está muito longe do que vai chegar em termos de produto, de audiência, de valores. É um campo muito grande ainda para ser explorado. Você imagina a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2027? Você acha que a partir daí vai se quebrar algumas barreiras do futebol feminino? Já está quebrando, né? Eu espero que até lá já estejam quase todas quebradas, né? Acho que a Copa pode ser a coroação disso. Mas como a gente falou lá atrás, esses eventos eles têm esse poder, né, transformador. Então, talvez tragam mais estrutura para outras cidades, para outros polos, espalhem mais essa força do futebol feminino, convidem mais meninas a praticar futebol. Eu acho que esse é um prognóstico bem positivo assim, do que pode acontecer. O fato de se ter hoje mulheres também narrando futebol, isso pode ser um link para que mais mulheres também pratiquem a modalidade? Eu acho que sim, né? Não tenho lugar de fala nisso, acho que aí você tem que conversar com as nossas colegas, né? Jornalistas, comentaristas, narradoras, mas sinto do meu espaço aqui, do meu lugar, de que é de um poder gigantesco. Uma garota se reconhecer ali numa transmissão e entender que aquele lugar também é dela, é maravilhoso, né? Então, acho que ainda é pouco e de novo, é outro caminho sem volta. Isso também tá só começando porque é isso, é muito talento, é muita gente preparada para ocupar esses espaços e que já chegou. Cada vez mais, né, vão aumentar, inclusive está tendo um concurso, né, na própria Globo sobre esse tema, né, e muito, muito bacana isso.
Bom, José, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua gentileza aqui com o nosso programa. Gostaria que você fizesse essas considerações finais, se quiser deixar algum contato, alguma coisa. Pô, Felipe, eu fiquei muito feliz pelo convite, especialmente por ter sido pós-Paralimpíadas, né? É mesmo uma experiência muito importante, muito relevante. Eu quero participar das próximas de algum jeito em Los Angeles, ou trabalhando, ou assistindo, ou ajudando, porque eu acho que essa troca, né? Essa convivência com diferentes povos, diferentes pessoas, corpos, perfis, isso só aumenta o nosso entendimento sobre nós mesmos, sobre o mundo. Então, acho que esse foi o principal ponto que me deixou feliz, a gente conseguir um horário aqui para eu poder participar. Então, agradeço demais a você que nos acompanhou também, e que venha os próximos papos, histórias, para a gente continuar trocando ideias aí pela frente. Agradeço também a Rede Globo de Televisão, Grupo Globo, pela liberação. José Renato Ambrosio, jornalista da Rede Globo, conversou com os ouvintes da Rádio Web Teletema, programa Espaço da Inclusão.